aí, pessoal? Tudo bem? Sou o professor Cléber Francisco, professor de matemática de vocês. Na aula passada, nós estudamos sobre áreas das figuras planas e hoje nós vamos estudar os perímetros das figuras geométricas, beleza? O perímetro ele é definido como a medida do contorno de uma figura geométrica, ou seja, é a soma dos lados dessa figura. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui eu tenho um quadrado de lado 5 centímetros. Como é que eu faço para obter o perímetro dessa figura? Beleza, a gente já sabe que a área de um quadrado vai ser esse lado ao quadrado, ele vezes ele, não é? Então, mas eu quero agora o perímetro. Como é que eu faço para achar o perímetro desse quadrado? Se ele é um quadrado, ele tem todos os lados iguais. Se eu tenho todos os lados iguais, aqui é 5. O que é que eu faço para achar esse perímetro? Eu vou simplesmente somar os meus lados, sabendo que todos os lados são 5 centímetros, beleza? Bem simplesinho. Então aqui eu tenho 5 nesse lado, 5 nesse, 5 nesse, 5 nesse. O perímetro da figura vai ser justamente a soma dos meus lados. Tranquilo? Então aqui fica o perímetro, que eu estou representando com a letra P, é igual a 5 mais 5 mais 5 mais 5. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Isso significa que o perímetro dessa figura é 20 centímetros. Tranquilo? Então, calcula o perímetro do quadrilátero a seguir, com os lados medindo 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros e 6 centímetros. Então aqui é bem fácil, é só somar todos os meus lados. Eu tenho 2, 3, 6 e 5. O perímetro desse quadrilátero vai ser justamente a soma. Então vai ficar 2 mais 3 que dá 5, 5 mais 6 que dá 11, 11 mais 5 que dá 16. Então o perímetro desse quadrilátero é 16 centímetros. É bem fácil, é só somar os lados. O perímetro é justamente isso, é a soma dos lados. Vamos ver aqui outro exemplo. Juliana possui 2 tapetes de mesma área. O tapete quadrado possui lado de 4 metros e o tapete retangular tem altura de 2 metros e base de 8 metros. Qual tapete apresenta o maior perímetro? Então aqui ele está dando 2 tapetes com a área iguais, beleza? E perímetros diferentes. Ele quer saber qual perímetro é o maior. Então a gente coloca os 2 tapetes que tem a mesma área, tem 8 por 2, 8 por 2 dá 16, e aqui eu tenho um quadrado de lado 4. 4 vezes 4 dá 16, tem a mesma área. Ele quer qual desses tem o maior perímetro. Então o perímetro, como a gente viu a soma dos lados, eu vou estar somando todos os meus lados. Então como é que eu faço aqui? Isso aqui é 8 metros, aqui é 2 metros, esse aqui, que é igual a esse de baixo, também vai ser 8 metros. Da mesma forma, esse lado de cá vai ser 2 metros. Então agora ficou mais fácil, é só somar. 8 mais 2 dá 10, 10 mais 8 dá 18, 18 mais 2 que dá 20. Então o perímetro 1, que eu vou chamar essa figura de 1, vai dar 20 metros. E o perímetro da figura 2 tem 4, mais 4, mais 4, mais 4. 4 vezes 4. Beleza? Então o perímetro da figura 2 aqui é 16. Perímetro 1 deu 20 metros e o perímetro da figura 2 deu 16 metros. Viu como é bem simples? É só somar a medida dos lados fornecidos. E nesse exemplo aqui, quando a gente não tem um dos lados, vamos ver. Carla, Ana e Paulo estão prontos para iniciar um jogo. Observando a maneira como se organizaram, podemos notar que suas posições formam um triângulo. Então aqui eu tenho Paulo, Ana e Paula. Carla, Ana e Paula. Eles formaram um triângulo e aqui ele fornece outra informação. Sabendo que o triângulo tem 30 centímetros de perímetro e Carla está a 8 centímetros de distância de Ana e Ana está a 12 centímetros de distância de Paula. Qual a distância de Carla e Paula? Então nessa questão, ele está dando um triângulo que tem um perímetro de 30 centímetros e está dizendo que a distância entre esses dois é 8, essas duas é 12 e ele quer saber a distância entre essas duas pessoas que estão aqui. Então como é que a gente vai fazer? Se eu sei que o perímetro é a soma dos lados e o meu perímetro é 30, é só somar os lados e achar essa variável aqui, ó.
que está faltando, esse valor que eu não sei ainda. Então, ó, se o perímetro é 30, 8 mais 12 dá 20. 20 para chegar em 30, falta quanto? Falta 10. Então, esse lado aqui é 10 centímetros. Viu como é bem fácil? Então, vamos ver outro exemplo aqui. Sabendo que a área do retângulo é 28 centímetros quadrados e o comprimento da base é 4 centímetros, qual é o perímetro dessa figura? Então, vamos lá. Ele dá a área do retângulo, diz que é 8 centímetros quadrados e apenas fornece a base desse retângulo. Então vamos lá, a gente agora está partindo de um exemplo onde nós temos a área e queremos achar o lado, um dos lados, beleza? Então se eu sei que a área é 28, a área de um retângulo é base vezes altura, seria 4 vezes a altura, que dá 28 centímetros quadrados. Como é que eu faço para achar essa altura aqui? Olha, qual o número que eu vou multiplicar por 4 que vai dar 28? E aí, qual o número? Bem, se você lembra dos múltiplos, você vai conseguir resolver isso aqui facilmente. Mas caso não, é só fazer a operação inversa. O seu 4 está multiplicando, ele pode passar para o outro lado da igualdade, dividindo, beleza? Então, a minha altura, nesse caso, vai ser 28 dividido por 4. 28 dividido por 4, quando você fizer essa operação, vai dar 7 como resposta, ok? Isso significa que 4 cabem dentro de 28 7 vezes, beleza? Então, a altura aqui é 7 centímetros. Então, a gente tem a base de 4 centímetros, temos a altura de 7 centímetros, mas a questão ela quer saber o quê? Qual é o perímetro desse retângulo? Ele não queria saber a área, não queria saber a altura e ele quer saber justamente o perímetro. Mas para achar esse perímetro, eu precisava achar a altura. Tranquilo? Então, agora nós temos aqui, ó, 4 centímetros e 7 centímetros. Se esse é um retângulo, esse lado aqui é igual a esse. Obviamente, aqui também é 4 centímetros e da mesma forma desse lado de cá é 7 centímetros. E o perímetro é a soma dos lados. Então, é só somar 4 mais 7, 4 mais 7 dá quanto? 4 mais 7 dá 11. 11 mais 4 mais 7. Mais 11, né? Então, o perímetro desse retângulo aqui é justamente 22 centímetros. Viu como é bem fácil? Então, exemplos de perímetros, de área, vai cair sempre em provas vestibulares, beleza? E são aplicações que tem no dia a dia. Você pode calcular o perímetro da sua casa, o perímetro da sua sala, o perímetro da mesa, entendeu? São aplicações fáceis que você consegue ver facilmente no dia a dia, beleza? Então, galera, até a próxima aula, bons estudos e falou, tchau!